Primeiro, agradecer a participação de todos vocês da imprensa aí, a disponibilidade de estar aqui hoje. Agradecer ao senhor comandante 37º Batalhão pela parceria de estar aqui com a gente hoje, demonstrando alguns dados que as polícias conseguiram alcançar nesse primeiro trimestre, principalmente no que toca ao principal problema atual da cidade, que são os crimes de roubos. Então, vão ser apresentados alguns dados genéricos que vão somar as fotografias que os senhores já fizeram para dar uma resposta para a sociedade aí de todo o trabalho e empenho das polícias, sempre em parceria com o Ministério Público e o Poder Judiciário, para demonstrar que aqui a voz é única, uníssona, no sentido de que o combate à criminalidade é o nosso dever e responsabilidade como servidores do Estado, mas também como cidadãos de Araxá. É a cidade que a gente escolheu para viver, e eu tenho certeza que não só os policiais civis e militares, mas todos os órgãos e segmentos aí de segurança pública têm se empenhado ao máximo para dar segurança e tranquilidade para a população. Tá? Então, em síntese, inicialmente é isso. Senhor comandante. Bom, mais uma vez, demonstrar aqui a parceria, o trabalho conjunto, a confluência de vontades e a dedicação das equipes. O trabalho realizado diuturnamente pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, a superação de dificuldades, o compartilhamento de informações que trazem a possibilidade, fizeram com que a prisão dessas pessoas, os resultados alcançados ao longo desses últimos dias, mas que vem sido feito desde 2014, desde que eu cheguei e na sequência chegou o Dr. César, e nós realmente tivemos um trabalho de paridade, de igualdade e de busca de resultados em conjunto. A segurança pública prescinde de que as polícias estejam falando a mesma língua, prescinde de que o Ministério Público compreenda as dificuldades que nós temos e colabore para que a gente tenha maior efetividade, e prescinde de que o Judiciário tenha a força que tem aqui em Araxá, tenha a disposição e também, como o Ministério Público, compreenda as nossas dificuldades e também nos apoie. E isso tem sido feito com maestria. As equipes da Polícia Civil, o trabalho realizado pela Polícia Militar no dia a dia, e o fruto disso é o que está sendo apresentado aqui hoje. A gente leva ao cidadão araxaense essa certeza de que pode contar com as forças de segurança, pode saber que elas estão irmanadas nos mesmos objetivos e que, a despeito de todas as dificuldades que nós possamos enfrentar, nós não esmorecemos para poder devolver o cidadão, para garantir ao cidadão tranquilidade e paz para viver. Nas últimas 2 semanas, com empenho aí, todo um trabalho de informações, de investigações aí em conjunto da Polícia Civil e Militar, o Poder Judiciário, aí, com o parecer do Ministério Público, expediu 28 ordens de prisão e apreensão de criminosos envolvidos com roubos na cidade. Tá? Desses 28 casos, as polícias já lograram êxito aí na prisão de 23 indivíduos envolvidos com roubos na cidade, a recuperação de alguns objetos e a apuração de alguns casos específicos de maior repercussão que a gente pode citar no momento, como, por exemplo, o roubo a Agrocampo, o roubo ao supermercado Barbosão, o roubo ao supermercado Camel, ao restaurante Tarantela e assim diversos outros. Então, assim, dezenas de casos já foram apurados pela Polícia Civil, sempre indistintamente com a colaboração da Polícia Militar e com a rapidez e competência de sempre do Ministério Público e do Poder Judiciário. As ordens de prisão têm saído em tempo recorde, mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos todos os dias na cidade, e a ordem, eu sei que não só minha, mas do comando, e aí seguindo orientações do Poder Judiciário e do Ministério Público, para fechar o cerco mesmo que toca a criminalidade. Então é um recado que a gente está dando aí para a criminalidade de Araxá, os criminosos de Araxá. A polícia vai apertar o cerco cada dia mais, enquanto permanecer esse ambiente aí que tem sido anormal para nós, representantes aí dos órgãos de segurança pública. A gente fala anormal porque a gente vem de uma onda de caída da criminalidade violenta na nossa cidade e região,
no ano 2014 e 2015. A gente tem números aí que contrariam toda a numeração do Estado, de manutenção da ordem, e principalmente no que toca a crimes contra a vida, né? Araxá, em 2014, representou uma queda de quase 50% do número de homicídios em comparação a 2013, e a região uma queda também de aproximadamente 50% no que toca o ano 2015 em relação ao ano 2014. Então a gente vem de um ambiente de queda constante, e aí realmente quando aumenta a criminalidade na cidade, como vem aumentando infelizmente no estado todo e no país todo, por diversos fatores, inclusive sociais, a população cobra mesmo, e nós mesmos como homens públicos e cidadãos que somos, nos cobramos. Então o que a população tem que ter em mente, o povo tem que ter em mente, é que as polícias estão trabalhando diuturnamente, ninguém está fraquejando, e pelo contrário, a gente tem intensificado as ações, e com certeza logo logo um ambiente de tranquilidade vai ser devolvido à sociedade em razão dessas parcerias que a gente desenvolve aqui em Araxá. Araxá é uma cidade privilegiada pela união de esforços que tem entre Polícia Civil e Militar, Ministério Público e Poder Judiciário, com os órgãos que nos assessoram, nos auxiliam, assim como o CONCEP, a SUAP. A gente tem obtido muito isso, não vai ser diferente nesse ano, a gente tem certeza. Então esses são alguns dados que a gente tem para apresentar no momento, e fica aí, se o comandante não tiver mais nenhuma ponderação, aberto a perguntas. Doutora, esses crimes, essas prisões que ocorreram agora, vocês, na apuração delas, vocês verificaram alguma formação de quadrilha entre todos eles? Eles estavam se organizando? Ou são casos isolados, 2, 3 se juntam? É justamente isso, são vários grupinhos, não há uma organização criminosa única e exclusiva voltada para a prática de crimes de roubo em Araxá. O que a gente tem é 1 ou 2, 3 ou 4 que se reúnem, praticam 2, 3, 4 crimes, e aí às vezes as polícias conseguem ter um combate efetivo já na primeira ação, mas em outros casos, infelizmente, leva aí 3, 4 casos para a gente chegar na identificação da quadrilha, da organização criminosa. A gente tem se surpreendido aqui, algumas prisões que a Polícia Militar efetua, a hora que vão ser interrogados na delegacia, os autores acabam confessando mais 3, 4 crimes que a Polícia Civil já estava investigando. Então, o que a gente visualizou aqui, por exemplo, desses que vocês fotografaram, 3 deles são responsáveis por 18 fatos criminosos que a Polícia Civil vem apurando na cidade. Apenas 3 deles. Então, assim, são reincidentes que, às vezes, por vários fatores, a gente não consegue chegar de forma muito rápida na identificação. Por isso, a participação popular é muito necessária, né? Continuem confiando nas polícias no que toca a denúncias anônimas, a visitas ao batalhão, à delegacia regional, para nos passar a informação. Eu volto a repetir, aquele vizinho estranho que chegou sem vínculo nenhum com a cidade, sem parentesco nenhum, pode ser um criminoso que está na nossa área. E essas informações, às vezes, se chegar de forma mais prematura para a polícia consegue desenvolver uma ação mais consistente. Qual que é o total de criminosos apresentados aqui hoje? Quais são os crimes que eles cometeram? E qual que é o perfil, de um modo geral, desses criminosos apresentados aqui? Eram para ser apresentados 25 hoje. Um adolescente ficou sem condição de ser apresentado. Todos com suspeito de envolvimento em roubo. Hoje a apresentação que a gente tem feito conjunto é para mostrar para a população o combate que as polícias têm feito no que toca a crimes de roubo ocorrido recentemente em Araxá. O perfil desses criminosos, se são das cidades, se são de outros estados? A maioria são pessoas da cidade sem emprego e com envolvimento com drogas, ou uso ou tráfico de drogas. Gira em torno de 19 a 23 anos de idade. Nós tivemos ontem nas redes sociais criminosos até que foram apresentados aqui hoje, tirando foto com arma na mão nas redes sociais. Que ponto e como que tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar entende essa audácia dos criminosos de tirar foto e postar nas redes sociais, que é algo que a gente não estava acostumado a ver aqui em Araxá e que passa a ser uma realidade? Olha, a gente fica preocupado com uma ação dessa natureza, como você bem disse, e nós, mais uma vez, né, aqui fazendo um papel que nós, a Polícia Militar, entendemos fundamental, que é a antecipação. Essa rede social, com certeza, já tinha essas informações, e as pessoas de bem que, porventura, né, na verdade, algumas pessoas de bem que estavam na rede social, poderiam ter antecipado isso para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, através do 181, as denúncias anônimas do 181, são todas por nós verificadas, e a gente consegue bom êxito, temos tido muitos bons resultados através das verificações
do 181 e através do combate ao tráfico de drogas, porque mais de 90% das denúncias que nós recebemos no 181 estão relacionadas com o tráfico de drogas, mas reforçando, é necessário que as pessoas tragam para nós também informações de pessoas que andam armadas, que possam estar armadas e que tenham cometido esse tipo de crime. Pessoa que ostenta valores sem ter uma atividade financeira ilícita, que esteja empregado, que esteja trabalhando e tirando do próprio suor aqueles recursos, é preciso que as pessoas da comunidade percebam isso e também antecipem, como bem colocou o doutor César aqui, para que a Polícia Militar, a Polícia Civil, nós verifiquemos as situações, ver, o cidadão está ostentando recursos, está ostentando essas situações, de onde tem vindo os recursos dele, de onde ele está tirando esse dinheiro. Então, a antecipação, a busca da gente tirar da circulação esses indivíduos, nós apresentamos hoje aqui 25, mas a Polícia Militar, só este ano, já conduziu até a Polícia Civil para poder fazer as verificações. Sabe que nem todas as pessoas que estão conduzidas pela Polícia Militar têm efetivamente um fato concreto que comprova cabalmente de que ele tem envolvimento no crime, mas foram 39 pessoas só neste ano conduzidas pela Polícia Militar por suspeita de envolvimento com o crime de roubo. Desses já conseguimos apurar que pelo menos 25, esses que foram apresentados hoje, tem pelo menos um fato que, em tese, estará sendo processado e, quem sabe, até condenado. A gente tem um Ministério Público, como a gente já falou, muito atuante, um judiciário que não deixa escapar aquilo que é chegado até ele, e nós confiamos nessa estrutura. É preciso que o cidadão confie, tenha os mecanismos à disposição. 181, o 190 serve também para denúncia anônima, mas tem a preferência, a prioridade para as chamadas de urgência e emergência, e é importante o cidadão acessar isso. E através dessas dicas que nós passamos, nós procuramos alertar o cidadão para, em algumas circunstâncias da sua vida, no dia a dia, ele evitar de ser aquela vítima viável. O crime depende de 4 fatores para ele acontecer, como eu falei outro dia com a imprensa. E a gente reproduz isso novamente. Uma dessas vertentes é a vítima viável. Qual é aquela vítima viável? Aquela que deixa escapar coisas da sua rotina que possam favorecer o ato ilícito, que não se acerca de alguns cuidados, como nós temos falado com os comerciantes, no momento de fechamento de lojas, no momento de envios de malotes e outras circunstâncias, de deixar, às vezes, pessoas sozinhas no ambiente de uma loja. Isso tudo favorece que aquela vítima ali, aquele local seja viável. E também os cuidados, muitos dos autores, um dos autores mais especificamente aqui, que já confessou, o doutor me perdoe eu estar entrando nessa seara, mas confessou já o envolvimento em pelo menos 5 crimes, e o alvo dele principal era o celular das vítimas que estavam pela rua. Então, às vezes a vítima um pouco displicente no uso do próprio aparelho celular, acaba favorecendo com que o autor alcance e ele se torna aquela vítima viável. Nós levamos essas dicas e esperamos que o cidadão entenda que nós estamos prontos para proteger, mas precisamos que ele também tome algumas atitudes que evite para evitar ser vítima. E nesse caso específico, Saulo, que você mencionou, eu particularmente recebi essas fotos no período da tarde ontem mesmo, trocamos informações entre os policiais civis e militares, e na madrugada de hoje a Polícia Militar já logrou êxito na prisão de todos os envolvidos ali por crimes aí do Estatuto da Criança e do Adolescente também, todos com suspeitas de envolvimento com uso e tráfico de drogas também, e que já foi reconhecido previamente em pelo menos um dos assaltos aqui por uma vítima hoje cedo. Então, assim, essa participação popular é muito importante, essa troca de informação constante, porque as polícias, como o coronel bem disse, a gente não deixa de analisar, não deixa de apurar um único caso sequer. Às vezes não é no tempo que a gente espera, da forma que a gente espera, mas todas as informações são checadas e trabalhadas aí no intento de prender os criminosos. A falta de efetivo, mesmo com os esforços, é uma dificuldade tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, mesmo que não falada abertamente por vocês. Se eu não me engano, a Polícia Civil recentemente teve um pedido para aumentar seu efetivo negado pelo governo do Estado. E o Ministério Público fala que no mínimo 20% de aumento de efetivo policial dentro do batalhão seria necessário para melhorar a segurança na cidade. O que a Polícia Militar e a Polícia Civil pode fazer no que diz respeito à implantação de projetos, seja em conjunto, seja por cada instituição, para que essa insegurança não continue na cidade, mesmo com a falta e a demanda de um número maior de policiais militares e civis
nas investigações? Tá, da minha parte eu posso afirmar que está faltando sim policiais. Meu efetivo está abaixo do ideal. Foram solicitados aí pelo menos mais 8 policiais civis para compor só a sede em Araxá. Temos solicitado apoios, inclusive de cunho político nesse sentido, mas não houve negativa por parte do Estado ainda não. O que tem é que tem um concurso em andamento com mais de 1.000 investigadores na Academia de Polícia, e a Polícia Civil em Araxá espera ser contemplada com pelo menos 8 policiais para a sede, que seria um número razoável para trabalhar com um certo conforto. Você apresenta em porcentagem, a quantidade de... 8 da sede, praticamente isso você está dizendo que o promotor informou, 20%. 20% de aumento do efetivo na sede. Tá? Então, assim, fora isso, a gente tem adotado algumas medidas administrativas, como redução do horário de atendimento de banca examinadora de trânsito, redução da quantidade de dias que são disponibilizados para análise de candidatos, justamente para priorizar a função principal da Polícia Civil, que é a investigação criminal. Então, internamente, a gente tem adotado essas atitudes aí como forma de aumentar a sensação da presença da Polícia Civil, dispensando essas outras atividades que também são essenciais, mas que no primeiro momento e nesse momento excepcional tem que ser deixada, vamos dizer a verdade, um pouquinho de lado, para que o combate efetivo à criminalidade seja a principal ação da Polícia Civil. Bom, a Polícia Militar sempre trabalhou com o que nós denominamos claro. O que é o claro? É um efetivo a menos daquele que tem na previsão do seu quantitativo. Então, ela sempre trabalhou com esse claro, por quê? Porque sempre que o Estado sinaliza que pode contratar pessoas, a Polícia Militar se habilita em colocar-se apta a fazer a contratação de pessoas. Esse claro aumentou nos últimos anos em virtude da diminuição da oferta de vagas do Estado de uma forma geral. Nós estamos com um concurso hoje de 1.600 soldados para o interior do Estado, dos quais 180 são para a 5ª região da Polícia Militar, e nós inseridos aí nesses 180 que estão em concurso, em fase de concurso. 500 candidatos aprovados na primeira fase do concurso fizeram os exames preliminares agora em Uberaba, e a gente espera as próximas etapas do concurso, contando inclusive que possa haver algum excedente, que possa haver e que a gente tenha aí uma possibilidade de recrutar até mais do que 180. Isso aqui eu estou falando uma coisa que eu não estou autorizado pelo comando falar isso, mas vou trazer isso aos senhores. Nós contamos com 180 militares para formar em março do ano que vem. E estamos fazendo todo o trabalho necessário para poder fazer com que o efetivo que está aqui hoje disponível, ele dê conta da demanda que está sendo apresentada pela comunidade. E isso é feito como? Otimizando as escalas, como o doutor bem colocou aqui, mudando algumas rotinas de escala, mudando alguma rotina de algumas equipes e otimizando o trabalho do nosso corpo administrativo em escalas operacionais. Isso, nós sacrificamos a nossa rotina administrativa, e a rotina administrativa é importante porque dela depende a própria vida do próprio militar. As questões funcionais do militar, aquelas questões que são fundamentais para que ele tenha condições de efetuar o trabalho dele lá na rua em condições favoráveis. Mas a gente faz um pequeno sacrifício nesse momento em que nós percebemos uma necessidade, uma suplementação do serviço operacional com a parte desse corpo administrativo, de forma a fazer um rodízio, parte de uma equipe num dia, parte na outra, suplementando o serviço operacional. Nós acreditamos que nos próximos dias, como já pode ser percebido nos últimos 5, 6 dias, já tivemos um arrefecimento dessa criminalidade, e eu acredito que nós vamos conseguir trazer isso a bom termo daqui para frente. Doutor, uma pergunta a respeito das armas. Então, o aumento de criminalidade que a gente teve foi assalto à mão armada nos últimos tempos, né? Se a polícia nessas operações apreendeu algumas armas e se vocês têm investigações para saber a origem delas. Bom, nós apreendemos muitas armas, mas apreendemos também muitos simulacros. E também tem situação, eu vou tomar emprestado de novo o exemplo desse cidadão que confessou 5 crimes, aparentemente ele nem sequer armado estava, ele simulava que estava armado e a vítima sucumbia àquela ameaça. Mais uma vez nós reforçando com as pessoas, não compensa você pagar para ver. Então, é preferível você perder um pertence ali, perder um bem pecuniário, do que você pagar para ver, ser alvejado, ser uma vítima de um latrocínio. Então,
mas nós temos essas situações. Foram apreendidas muitas armas e, infelizmente, a Polícia Militar não tem condições de saber da origem dessas armas. Nós fazemos as apreensões. Quando existe um cadastro, porque quando a arma está com a numeração ali e ela está num cadastro, geralmente é possível fazer um rastreamento ali pelo SINARM, mas esse já é um trabalho de investigação, um trabalho que afeta a Polícia Civil, e o que nós temos notícia é que quando é possível identificar, são sim identificados. Mas a maioria das vezes a arma está com numeração raspada, ou ela foi importada de forma irregular, né, atravessou a fronteira aí, sem passar pelos cadastros nacionais de armas, e acaba se tornando muito difícil, em alguns momentos até impossível de saber de onde originou aquela arma. Mas nós podemos citar alguns exemplos, quando se fala do cidadão se armar, quando vai se perguntar se, eu acho que talvez a próxima pergunta fosse essa, se nós acreditamos que o cidadão deva ter uma arma, eu vou dizer que não. Nós temos um exemplo aqui, que foi em Ibiá, não é nosso aqui de Araxá, mas um exemplo ali em Ibiá, 2 adolescentes entraram numa residência para praticar um furto, né, arrombaram quando não tinha ninguém em casa e encontraram uma arma. Se aproveitando de ter encontrado aquela arma, praticaram um roubo, e quando estavam prontos para praticar o segundo roubo, foram alcançados e presos, apreendidos pela Polícia Militar no ato infracional. Então, a gente acredita que a arma não traz efetivamente a segurança que o cidadão imagina que vai ter. Então, nós até concitamos, o Estatuto de Desarmamento está em vigor, aquelas pessoas que têm uma arma ainda, que na verdade está se tornando um estorvo dentro da sua residência, procura a Polícia Militar, procura a Polícia Civil, entregue essa arma, se livre desse estorvo, porque ela efetivamente não te traz garantia de segurança, de reação, e pode, na verdade, causar muito mais dano. Eu não quero agradecer e até estou impressionado, porque ao longo do tempo, vou falar como cidadão, não como repórter, considera-se muito o militar e civil como água e óleo. Eu dou os parabéns para vocês, mesmo não tendo a unificação, que não querem a unificação, mas vocês estão trabalhando com união, numa hora que a Polícia Militar mais necessita de um braço, por causa das críticas, por causa dos desafetos, caprichos, egos, enfim, vocês estão juntos. Então, eu só quero dizer o seguinte, e perguntar então, isso continua? Esse trabalho em conjunto, não só com mandatos, não, continua sempre? É um cotidiano aqui de Araxá? Meu amigo, isso graças a Deus, nesses 10 anos de profissão que eu tenho, a Polícia Militar sempre foi o parceiro forte que eu tive na minha carreira. E não vai deixar de ser por qualquer motivo que seja. Eu acho que o objetivo nosso é único aqui, é combater a criminalidade. E quando a gente une forças, fala a mesma língua, esse combate é mais efetivo e traz segurança, inclusive, para nós mesmos. Então, assim, o senhor pode ter certeza que, eu tenho certeza que enquanto o comandante estiver à frente e eu estiver à frente da Delegacia Regional, essa parceria vai continuar estreita, assim como é com o Ministério Público e assim como é com o Poder Judiciário. Divergências sempre haverão, dúvidas, críticas sempre haverá de uma parte para outra, mas o nosso objetivo, as nossas funções são bem maiores do que essa. Essa questão do que vivenciamos aqui em Araxá é uma questão, como o senhor mesmo disse, é um diferencial. Então ela tem que ser explorada ao máximo, sentar numa mesma trocar informação, comandante de polícia militar, comandante de polícia civil, independente de saber quem vai ser o autor da prisão ou da identificação de alguém, isso é muito bom. Aqui não tem jogo de ego, aqui não tem, todo mundo fala a mesma língua, o objetivo é único. Independente de quem prender, o mérito é de todos, independente da apuração ocorrer ou não, se o trabalho foi feito a contento, a gente tem sim que ser reconhecido por conta disso. E volto a repetir, em Araxá, como há essa soma de esforços da Polícia Militar e da Civil, e sempre tivemos o apoio do Ministério Público, do Poder Judiciário, a tendência é que as coisas se voltem ao normal no menor tempo possível, assim como vem acontecendo, como o próprio comandante já disse. Então, pode ter certeza. Obrigado. Obrigado. Eu queria fazer só uma parte sobre essa questão que fala de unificação. O doutor César foi muito perfeito a respeito de falar desse trabalho conjunto que nós realizamos, mas quando nós falamos da reestruturação que tem sido falada, tratada no nível federal e nível estadual do sistema de segurança pública no Brasil, a sociedade brasileira precisa se envolver mais nessa discussão. Nós precisamos de que os nossos parlamentares, de fato, discutam a efetiva estruturação dos órgãos de segurança pública, ao invés de tentar mudá-los. Tentar impor
a uma estrutura ou a outra qualquer responsabilidade pelos fatos que acontecem, pelo aumento, em alguns momentos, da criminalidade em alguns setores da sociedade, e dizer que simplesmente a mudança de um modelo de polícia vai resolver o problema da segurança pública. A segurança pública é muito maior do que trabalho de polícia. Nós realizamos nosso trabalho aqui numa vertente da segurança pública, que é a prevenção criminal e o combate ao crime efetivo. A Polícia Militar buscando fazer a parte de prevenção e a Polícia Civil na investigação e efetiva prisão e esclarecimento dos crimes que venham a ocorrer. E esse trabalho ele é perfeito dentro da ótica da sua estruturação hoje existente. O que nos falta são as estruturas ideais dentro daquilo que elas foram concebidas. Que nós recebemos os recursos necessários para poder executar a nossa missão com maior efetividade ainda, e com isso dá ao cidadão essa garantia. Mas de nada vai adiantar ter uma polícia forte, atuante, se o sistema prisional não comportar a quantidade de presos. Vejam bem, eu demonstrei aos senhores que só este ano a Polícia Militar conduziu na condição de preso. É claro que essa condição da condução não implica obrigatoriamente na ratificação e na prisão, mas 812 pessoas. O presídio de Araxá só tem capacidade para 150 pessoas. E está hoje já com mais de 300. Eu recebi informação numa reunião na última segunda-feira em Uberaba, de que as unidades de polícia militar de Uberaba prendem, em média, 600 pessoas por mês. E o presídio lá não tem capacidade para 1.000. Então, quer dizer, em menos de 2 meses, só pelo trabalho da Polícia Militar, se enche o presídio de Uberaba. Então, como que esse sistema prisional vai suportar isso? Qual que é a capacidade do Ministério Público e do Judiciário de analisarem os inquéritos, analisarem as notícias dos crimes e efetuarem as referidas condenações daqueles que forem culpados? De dar vazão a essa demanda da segurança pública. Então, vir e de uma forma, às vezes, irresponsável, dizer que o sistema de polícia está errado e que, mudando ele, você vai resolver a segurança pública, é uma falácia e não deve não deve prosperar. Nós precisamos melhorar todo o sistema e precisamos melhorar as condições sociais do nosso país, porque é de lá, como o doutor falou no início da fala aqui dele, é que tem saído essas pessoas que estão provocando o crime na nossa comunidade e nas comunidades do Brasil afora. Nós esquecemos de perguntar, e até para ficar mais claro, essas prisões apresentadas aqui hoje, aconteceram nos últimos 30, 60 dias? Esse é um período de 2 meses, de 2 semanas. 2 semanas, E proporcionalmente, para mostrar aí que como houve um aumento da criminalidade, houve um aumento do emprego do policiamento e das forças aplicadas. Volto a repetir, sempre avalizadas aí pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. O quantitativo de prisão que a gente realizou em 2 semanas, ela equivale praticamente a 2 meses de serviço. Tá? Então, assim, foi um empenho muito grande que a gente fez e continua fazendo e vai fazer cada vez mais, com mais força, justamente para dar uma sensação maior de segurança e diminuir um pouco essa sensação de impunidade que todos nós brasileiros estamos vivenciando. Consegue quantificar quantos crimes juntos eles cometeram? Pelo menos crimes já confessados? Olha, pela quantidade de inquéritos policiais que eu tenho instaurado, só inquéritos policiais, nem contando os flagrantes delitos, desde o dia 1º de janeiro desse ano, pelo menos 80 fatos criminais. Desses 20? De roubo, isso, pelo menos. Tá? Então, assim, a gente trabalha com esses inquéritos policiais e, como o Dr. Fábio Valera, promotor de justiça criminal, bem disse, outro número bom que vem em favor de Araxá é que aqui a criminalidade violenta, a gente tem um índice de apuração, sempre em parceria também com a Polícia Militar, que nos traz informações e nos auxilia também nas investigações, com as informações preciosas, que gira em torno de 80% a 90%. Quando a gente se fala de latrocínio e homicídio, a gente fala em 100% de apuração. Eu tenho um único caso que eu conheço, de maio de 2014 até hoje, que não foi apurado, que foi de um cadáver desovado aqui, que a gente acredita que nem tenha sido executado em Araxá.
A gente custou identificar até a origem da vítima, a identificação da vítima. Todos os casos de criminalidade violenta são apurados aí, quando não identificada a autoria em ocorrência da Polícia Militar, num prazo médio de 6 dias. 6 dias é o prazo que a Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público, Poder Judiciário e Polícia Militar, leva para identificar e prender autores de crime de homicídio e latrocínio. Ou seja, Araxá verdadeiramente não é lugar de bandido, não é lugar de marginal. Aqui as polícias trabalham, e quando as polícias trabalham, o Ministério Público é forte e o Judiciário mais rigoroso ainda. Então aqui impunidade não existe e não vai continuar existindo enquanto a gente estiver à frente dessas unidades. Quantos crimes de homicídio e latrocínio nós já tivemos esse ano aqui em Araxá? Esse ano, salvo engano, Major, são 6. dois 6 na região. 6 na região. São Teve 3. o latrocínio Eu trabalho com 12. do casal e acho que são 2 casos aqui. E o homicídio daquela senhora. Daquela senhora. Isso, são esses 2 casos, todos os 2 casos 2 casos apurados, e 3 vítimas. todos identificados, presos e já denunciados pelo Ministério Público.